Ando com minha libido lá nos pés. O que eu faço? Será que o Ayurveda e o Yoga podem me ajudar nisso? Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema importantíssimo. Afinal, eu não podia deixar passar março inteiro e não falar de libido, que é um assunto super importante, em especial quando se trata da nossa vida como mulher, beleza? Então você já sabe. Se você está aqui no YouTube, você se inscreve no canal, ativa as notificações. Se está lá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações. Compartilha com a amiga que anda com a libido lá embaixo. Bora pra vinheta e vamos conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bora conversar sobre libido, esse assunto tão importante para nossa vida, em especial como mulheres, porque eu quero falar 3 pontos que eu acho super relevante antes de você pensar assim, cara, eu tô com um problema de libido, minha libido tá lá embaixo, nada funciona, eu tomo, sei lá, chá disso, comprimido daquilo, suplemento de não sei quem, nada funciona. Bom, é o seguinte, os 3 pontos que eu quero chamar a atenção aqui são pontos com base no que a gente estuda no Ayurveda, mas não só. Também um deles é em relação à sua própria vida. Óbvio que a gente vai falar de libido, não dá para não falar de relação, por exemplo, não é verdade? Mas eu quero começar por 2 pontos super importantes e eu quero chamar assim, ó, de cara a atenção para isso. Por que eu quero chamar de cara a atenção para isso? Porque muitas vezes a gente pensa que libido só está relacionada com a relação. A gente vai tratar, vai falar um pouquinho de relação? Óbvio que sim, mas nem sempre. Às vezes você se enxerga numa relação tão legal e mesmo assim tá sem libido. Será que não é o seu corpinho? Agora o que do corpo, certo? Então isso é algo muito importante para a gente já começar a fazer nossa reflexão conjunta. Então o primeiro ponto, vou parar de enrolar assim, sei que você quer ouvir os pontos, então vamos lá. Primeiro ponto é o seu cansaço. Como é que você está em relação a atividades diárias? Como é que você está em relação à quantidade de coisas para fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja os dois juntos, a quantidade de preocupação que você está cotidianamente, como é que está o seu sono? Por que eu estou falando dessas questões do cansaço? Se você está com um cansaço extremo, como é que você quer ter libido? Percebe? Então, às vezes é muito mais simples a questão do que a gente imagina. Às vezes pequenas pausas, olhar com atenção para o sono, ver se você realmente está com um sono bacana, se você realmente está descansando, observar o corpo quando você acorda. Puxa vida, meu sono foi super bom, ou não, meu sono tem sido muito agitado, tem sido muito ruim, eu não tenho descansado, eu tenho acordado super cansada. Bom, aí você vai cuidar desse soninho, você vai ritualizar o seu sono, você vai desinflamar o seu sono, beleza? Aí se não é o sono, mas a quantidade de atividades que você faz no seu cotidiano, que você já chega assim no fim do dia exausta, que, sei lá, fim de semana você não tem vontade de fazer nada, de tão cansada que você tá. Você tem que sim readequar suas atividades, readequar o seu tempo. Porque pensa no seguinte, sem energia a gente não vai ter libido. Se a gente tá super esgotada, super cansada, o que a gente quer? Dormir. Então, se a gente só quer dormir, onde fica a libido? Fica lá no pé mesmo, percebe? Então esse é o primeiro ponto muito, muito importante que você vai observar. E se ele estiver fraquejando, estiver muito em desequilíbrio, você vai reorganizar, beleza? Segundo ponto, super importante também, aí já vem um pouco mais de sabedoria do Ayurveda principalmente, mas é bem legal você já ir tomando conhecimento se você não manja muito do que é o Ayurveda, enfim. Se você ficar perdido em alguma coisa, me pergunta aqui embaixo nos comentários do YouTube, me pergunta lá no @vangravino, como chama? No Instagram e assim por diante, beleza? Para o Ayurveda, o nosso corpo ele é formado, ele é estruturado por 7 tecidos. E depois que a gente forma esses 7 tecidos, a gente também forma isso que a gente chama de energia de vida, né? Que seria uma energia vital, que seria Ojas, né? Então a gente nasce com Ojas, que ele, segundo a Ayurveda, ele é isso que nos dá a vida, que está aqui no coração. Mas além desse Ojas que a gente nasce e que ele vai se apagando até a gente morrer, a gente tem um outro Ojas que é formado por essa nutrição, né? Então, aquilo que a gente ingere.
E é legal a gente expandir esse conceito de ingerir coisas, porque a gente está falando aquilo que a gente ingere de alimentos, aquilo que a gente ingere para os nossos sentidos, para nutrir os nossos sentidos, para fortalecer a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Vamos pensar assim. Então pensa no seguinte, eu estou me nutrindo muito bem. Então, eu estou nutrindo muito bem o meu corpo, eu tenho uma boa digestão. Então, tudo que eu consumo nesse sentido de nutrição, seja de alimentos, seja de emoções, eu consigo metabolizar bem e os meus 7 tecidos estão em equilíbrio. Eu não estou apresentando nenhum desequilíbrio, eu estou ótima, então eu tenho ódias. Sabe isso que a gente fala? Ai, a pessoa tem brilho no olho, ela tem vontade, ela faz as coisas, etc. Essa coisa linda que é ter vida mesmo. Para o Ayurveda a gente tem uma formação, uma parte disso que é física mesmo, que é de como você nutre o seu corpo, de como o seu corpo vai fazer esse processo digestivo e um tecido vai formando o outro. Pensa o seguinte, que além de hoje, se fosse a gente antecipar um pouquinho, o último tecido a ser nutrido é o Shukradato, que está relacionado com esse tecido que eu não gosto da palavra, mas que as pessoas chamam de reprodutivo, né? Que é esse que está ligado à nossa libido. Então, se você tem um problema de desequilíbrio em algum desses tecidos antes de chegar no Shukradato, você vai ter um desequilíbrio em Shukradato, muito provavelmente, depois de algum tempo, ou seja, nesse seu tecido que é responsável pela sua libido, vamos pensar assim, mas não só, no seu Ojas, que é essa capacidade de essa energia vital que te mantém vivo, que te mantém feliz, que te mantém desejando coisas, inclusive, né? Então, assim, coisas e pessoas, não tô falando que a pessoa é uma coisa, mas que te mantém o seu desejo, a sua vontade acesa, né? Ou seja, se você não nutre bem o seu corpo, se você não cuida bem do seu corpo, se o seu corpo está todo em desequilíbrio, ou se você tem um desequilíbrio que vai ao longo do tempo afetando tanto Shukradatos quanto Ojas, então você pode sim ter uma baixa libido por uma questão de alimentação e estilo de vida. E você ajustando a alimentação e ajustando o estilo de vida, você volta então a ter essa libido. Então tem uma coisa mais física aí, mas também uma questão emocional, né? Então, se você nutre bem as suas emoções, os seus sentidos, se você não faz um uso exagerado, né? Sei lá, fico até 1 hora da manhã no celular, 2 horas da manhã no celular, nas redes sociais, e depois acho que depois disso vou ter libido. Ou fico olhando a vida das outras pessoas, como é maravilhosa, como é lindo, como é isso, como é aquilo, e depois, sabe? Então, tudo isso influencia. E olha que eu tô falando de coisas que você pode fazer. Então, assim, de pequenas ações que você pode ir reorganizando, pode ir cuidando a partir da sua própria vida e a partir do seu próprio tempo. Isso é muito interessante, isso é muito potente, porque está na sua mão, beleza? Então, presta atenção nisso. E se você não quiser fazer sozinha, você já sabe, você se inscreve aqui no questionário de aplicação do Metamorfoses que a gente faz juntas. Vai ser muito legal. A terceira coisa, não menos importante, e isso pro Ayurveda sim faz diferença também, tá lá no Charaka Samhita, são as relações. Ou seja, e aqui eu não tô dizendo de uma relação heteronormativa, eu tô dizendo qualquer relação, a pessoa com a qual você se relaciona. Bom, imagine o seguinte, se você tá com uma pessoa que já não tem nada a ver contigo, que você tá numa situação de vulnerabilidade, que a pessoa te humilha o tempo inteiro e que a pessoa diz que você não serve para nada. Tô usando uma coisa bem ruim, mas que às vezes acontece, muita violência psicológica, verbal. Você vai olhar para essa pessoa, você não vai ter libido, percebe? E o outro lado também é verdade, às vezes não tem esse tipo de violência, mas tem a vida de vocês, já, sei lá, tô, 1.500 anos com a pessoa, a gente nunca buscou construir espaços em comum realmente, fora a nossa casa. A gente não tem objetivos em comum, a gente não tem planos em comum, cada um gosta de uma coisa diferente, a gente olha um para o outro e acha que um não faz isso e o outro não faz aquilo e blá blá blá. Ou seja, a gente tem caminhos tão diferentes que aquilo que lá no começo unia a nossa relação já
foi embora. Então, olhar para essa relação que você tá, seja ela com quem for, é muito importante. E por que é muito importante? Porque é relação, não dá para fazer sozinha, percebe? Então, tipo, jogar real consigo mesma. O que está acontecendo aqui? E eu não estou dizendo para fazer isso e terminar, só se for o seu objetivo, é dar um basta e ponto. Mas se esse não é seu objetivo, o que é interessante fazer? Cara, é como é que a gente vai em conjunto criar de novo esse espaço de objetivos em comum, de compartilhamento, de coisas legais que a gente pode fazer juntos ou juntas. Muito importante isso. Por quê? Porque se você não constrói esse espaço de afinidade, a relação se vai. Ela não é uma relação duradoura se você não tem um ponto aí em comum. Então, é bem interessante pensar em ações que, se você não quer terminar com essa pessoa, se você tá feliz, né? Porque às vezes a gente tá feliz com uma pessoa, mas parece que não tem mais a libido. Então, será que o que tá faltando não é esse espaço de vida de vocês? Às vezes, então, às vezes as pessoas têm filhos, e aí vai passando os anos, e aí fica tudo centrado nos filhos, e esse espaço que havia antes de filhos e filhas, ele se perde. Então, de repente, retomar esse espaço também. Porque às vezes a gente tem essa noção de que tudo precisa ser para o filho e para a filha. Mas não, tem que ter o espaço das pessoas que estão juntas. Então, esse espaço ele tem que ser valorizado. O diálogo, né? Então, quando eu digo diálogo, é diálogo mesmo. Não é trocar farpas, não é cutucar. Porque o que eu percebo muito nos atendimentos que eu faço é que quando aparece o descontentamento da relação, as pessoas falam assim, eu converso. Aí você pergunta, você pode dizer mais ou menos como é que você conversa? E aí vem uma lista de cobranças. Então, assim, se a gente parte da cobrança, já acabou o diálogo aí. O que eu oriento? Vai dar uma xeretada em como é que chama? Comunicação não violenta, esse tipo de ação, porque a gente aprende muito. Eu aprendi muito com comunicação não violenta. Então, assim, que é como é que a gente conversa com a pessoa a fim de abrir o diálogo e não de fechar a porta do diálogo, porque quando a gente começa com uma cobrança, acabou aí, a gente tende a tchuc, tchuc. A gente também recebe assim as cobranças. Então, de repente, partilhar isso. Compartilhar um estudo, um livro, um pequeno curso de comunicação não violenta. Existem formas da gente perguntar para a pessoa. Às vezes a gente muito, como mulher, às vezes a gente é muito insegura, porque a gente é ensinado que a gente tem que vigiar a outra pessoa o tempo inteiro. Isso é muito ruim. E não significa que a pessoa não faça o mesmo com você, tá? Mas é que eu tô conversando contigo, então é com você que eu posso falar. Então, assim, mas a gente é ensinado a vigiar, a controlar, a cuidar nesse sentido que não é cuidado, é controle. Então, ir se desfazendo dessas inseguranças. Olha para você, né? Valoriza você mesma. Porque se a gente fica o tempo inteiro vigiando, vasculha o celular, vou cheirar roupa, olhar a bolsa, não faz isso. Não faz isso porque você está se desvalorizando. Cara, se essa pessoa, sabe, se vocês têm um acordo e esse acordo, essa pessoa quebra esse acordo, então, oi, saca? Talvez não seja com ela que é para você estar. Porque essa sensação é muito ruim. Então, ter relações mais leves, mais positivas é muito importante para ter libido. E eu vou terminar esse episódio porque eu disse 3 coisas super legais que você já vai começar a pensar aí. Tem tratamentos no Ayurveda para libido? Claro que tem. Mas antes começa por aí, dá uma xeretada nisso tudo aí, vê se está tudo em ordem. E eu quero terminar com uma história que eu participei de uma roda de mulheres ou em menopausa ou perto da menopausa no ano passado. E foi muito interessante porque uma das coisas que aparecia era isso, né? Dizem que a mulher, quando tá na menopausa ou perto dela, perde a libido. E
E o que eu ouvi muito, assim, nessa roda de mulheres é assim, não perdi a libido, eu perdi a libido com meu marido. Olha só, saca? É disso que eu tô falando. Não é que ela não tinha libido, ela não tinha libido dentro daquela relação. Aquela relação estava tão desgastada, estava tão nada a ver. Tipo, duas pessoas que já que estão ali muito mais por costume do que por um pelo outro, que a falta de libido era ali, não era fora. Então é muito importante olhar para a relação. Beleza? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.